Porque criação de realidade, como a gente vai estar vendo hoje aqui, está muito associado à nossa frequência. E a frequência é esse ritmo, essa cadência interna, que pode ser harmônica ou desarmônica, né? Bem-vindos, meus amigos, a mais um episódio de Conexão com a Alma. Quem está falando com vocês aqui é o Sananda, direto de Atmayur, uma comunidade intencional internacional, onde pessoas lindas estão co-criando um mundo novo. E eu estou aqui para falar com vocês, junto com essa equipe incrível de pessoas, sobre um tema que a gente elegeu, que é como as minhas atitudes, agora e no passado, influenciam a minha criação de realidade. E eu vou começar já, como eu gosto de fazer, de desdobrar esses questionamentos e entender o que eles estão trazendo de fato, né? Como que as minhas atitudes... O que é a atitude? O que envolve a atitude? Será que a atitude é só o que a gente está fazendo lá fora? O que você acha, Vinícius? O que é a atitude para você? Atitude. É. Pra mim. É. Primeiro que a atitude, ela precisa de uma ação para ser real, né? Uhum. Então a gente fala tomar atitude, né? Oh. Então, pegar algo que já existe dentro de ti, né? E aí que vem essa questão de o que eu fiz no passado, né? E o que eu faço e como isso influencia na minha realidade, que é aquilo que eu vim desdobrando desde então, que é aquilo que eu vim criando, né? Com os meus pensamentos, com o que eu estudo, com a informação que eu pego, que eu aprendo com um livro, ou que eu aprendo com o meio ambiente, né, onde eu estou. Tudo isso que eu vim juntando se desdobra em um ponto onde eu vou tomar uma ação, né, tomar uma decisão e assim Perfeito. tomar uma atitude, né. Entendi. E então, é mais ou menos... Eu não estou muito claro disso que eu acabei de falar. Não tem problema, mas essa é a ideia, né? Exato. A gente ir trocando. Mas o que eu consegui trazer pra isso agora foi isso. Fui pego de surpresa. Mas é ótimo, assim que funciona melhor, cara. É porque a palavra atitude, né? Se a gente fosse desdobrar ela, ela vem de ato, né? Actio, né? Que de ativação, né? De ação. O que será que a gente está ativando, né? Então, atitudes são as ativações, né? Era isso que eu queria dizer. Exato, né? Então, minhas atitudes, o que eu estou ativando, né? O que eu estou agindo no mundo? Eu percebo que eu fui condicionado no passado, né? Como moleque, na escola, no mundo, de que é sempre fora, né? Tipo, as suas ações fora. Eu acho que a ação fora ela é muito importante. E ela cumpre um papel. Só que eu percebi ao longo da minha vida, supostamente bem-sucedida dentro do sistema, é que as minhas atitudes que eram supostamente bem-sucedidas me deixavam com gosto de miséria e sofrimento. Então minha vida era extremamente desagradável, porque dentro sempre estava num estado ruim. E eu tive a oportunidade de conversar e ajudar muita gente que está na mesma situação. Poxa, eu deveria estar feliz. Deveria estar tudo bem. Então essa ação, essa ativação, hoje em dia eu entendo que ela não é só o que eu estou fazendo fora. Entende? Não é só como eu estou movimentando no mundo. Por isso que anos atrás eu cunhei uma frase que veio de canalização, que veio dos ensinamentos que eu recebi, que é: não importa dentro, não importa tanto o que você está fazendo fora, o que importa na verdade é dentro. Então não é o que você está fazendo, mas é o como. Né? Que tem uma qualidade interna no como dentro, que afeta o que eu estou fazendo. Então as minhas atitudes, como que as minhas atitudes, eu acho que puxa muito para mim, para esse espaço interno. O que você acha, Yuri? Para você hoje em dia, olhando para a questão de atitude. Você concorda com isso? Como é que é? Olha, acho que com certeza, né? Porque o espaço interno que vai ditar o ritmo, né? Da sua ação, eu acho. Então, é a parte principal, eu acredito. Sabe? Porque caso contrário, só a ação externa não vai ter tanta importância realmente. Não vai ter tanta repercussão, sabe? Não vai ser daqui. Não vai estar alinhado com o coração, entendi. Exato.
Então, acho que é por isso também que gera essa sensação, né, de, Aham. poxa, eu deveria estar assim, mas eu não estou. Sim. Então, Faz todo sentido, cara. Eu acho que você está trazendo um outro aspecto, né? Que legal, né? A questão da ação e da ativação, que é o ritmo, né, cara? sim. Porque o ritmo está muito conectado à harmonia, né? A gente fala de música, né? O ritmo é gerar harmonia na música, né? Tipo, ou seja, qual é a cadência das atitudes, qual é a frequência? A gente puxa muito pro tema de hoje, né? Agora e no passado, que influenciou a minha criação de realidade. Porque criação de realidade, como a gente vai estar vendo hoje aqui, está muito associado à nossa frequência. E a frequência é esse ritmo, essa cadência interna, que pode ser harmônica ou desarmônica, né? Sim. Se eu for falar do que eu disse de exemplo, de como no passado, né, as minhas atitudes fora poderiam parecer ok, mas dentro elas eram, sei lá, uma grande desarmonia. Eu estava totalmente indo contra várias facetas do meu ser, gerando um conflito constante entre eu e eu mesmo. E não tinha como eu estar em paz, feliz de fato comigo, carregando isso, né? E para você, Lilith, como é que é essa questão do ritmo, das atitudes? Se é uma coisa que é mais importante fora ou dentro, como é que você vê? Eu acho que vocês já falaram basicamente tudo. Dentro de mim eu coloco uma atitude interna, atitude externa, tem a atitude condicionada, que eu às vezes parece que não é nem uma escolha mais, Aham, porque aquela escolha já foi feita antes tantas vezes da mesma forma que agora o cérebro mal reconhece. Então aham. você simplesmente continua seguindo Perfeito, perfeito. o padrão reativo. E existe a atitude em relação a algo, sabe? Uma postura. É isso? Mas também está relacionado aos seus condicionamentos, à sua percepção de mundo. Mas pessoas têm diferentes atitudes em relação a algo, porque desperta coisas diferentes nelas. Perfeito. E então eu coloco em 4 categorias, assim, óbvio que elas estão interrelacionadas. Mas se você não estiver prestando atenção, uma atitude condicionada vai vir para fora. Uhum. Uma atitude condicionada não precisa vir para fora, mas ela já vai mudar toda a sua postura interna em relação a algo. Uhum. E mesmo que você não haja sobre, aquilo está cimentado dentro de você. Perfeito. Então é uma atitude. Uhum. Acho que é isso. Então, legal, porque aí a gente percebe que tem a questão que o Vinícius trouxe, né? De que é um ato que coaduna, que junta tudo aquilo que veio antes. Né? Eu trouxe a questão que é uma ativação, que é uma ação e questionamento, né? De que me parece que não é só fora, que é dentro. O Yuri traz esse entendimento de que tem uma questão do ritmo e do alinhamento com o coração, de que mesmo que eu faça, se não tiver esse alinhamento interno, não vai ter o coração presente, não vai bater, como eu disse, né? Não vai estar ressoando dentro. E ali te trouxe fantástico a questão de que essa atitude, essa ação, muitas vezes, ela é subconsciente, ela é automática, porque vem de um condicionamento, de uma coisa que está pré-formatada, e ela trouxe algo muito sutil, que é uma atitude, né? Eu concordo que ela é sensacional, de que é uma atitude, um mero ponto de vista, uma mera percepção. Como eu me posiciono dentro de uma situação, eu e você é diferente, né, Vini? Tipo assim, a gente vai perceber aquele mesmo evento, aquele mesmo acontecimento, cada um a partir da nossa subjetividade, que como a gente fala aqui, se traduz numa narrativa, né? Então cada um de nós construiu um narrador. Né? Faz parte do nosso caminho aqui de Atmayur, para quem está nos escutando, aprender a refinar esse narrador e construir uma visão de mundo que é sempre calcada na verdade, mas que leva em relação à perspectiva positiva de mundo, porque é justamente sobre isso que a gente está falando aqui, sobre como isso influencia a minha criação de realidade. E aí eu vou amarrar o que ele te falou com a questão do agora e no passado. Porque agora, nesse momento, quando me deparo com uma situação, o narrador que vai vir no automático, né, é o que a espiritualidade e a psicologia chama de ego. Né, que é uma persona, uma máscara que existe dentro de mim, que é a soma das minhas experiências e condicionamentos. O ego, a personalidade, é uma coisa que fica meio cristalizada, mas que estabiliza a nossa existência. Né? Ele dá um senso de propósito, direcionamento. E na espiritualidade a gente vai aprender, né, vários caminhos diferentes, mas todos acabam levando nessa direção de não ter um eu baseado numa personalidade, mas ter um eu baseado numa essência que flui.
que daí ela flui através do coração, como disse Yuri, né? Aí tem ritmo, né? Tá batendo no coração. Então, estar aqui agora como um eu condicionado, mesmo que eu esteja no momento presente, é o meu passado que vai estar ditando a criação de realidade. Né? Então são os meus condicionamentos. Né, Lite? Você falou agora há pouco, né, muito bem sobre a questão da família. Né? Ah, sim. Você poderia falar um pouco sobre isso? Porque eu acho que é muito legal, é o momento perfeito para você falar sobre isso. Uhum. É como as atitudes dos nossos pais, por causa da forma como eles enxergaram o mundo, afetam toda a nossa primeira fase de vida, né? Tá bom. Então, os primeiros, enquanto a gente mora com os nossos pais, pode ser até os 15, pode ser até os 36, depende da pessoa, vai influenciar aquela realidade que ela vive, né? Constantemente sendo reafirmada dentro e fora. Ou seja, o passado pode ser realmente muito mais antigo do que a gente é capaz de entender. Não quer dizer no passado, pode ser lá na infância, os né? pais aprenderam com os avós, que aprenderam com os bisavós. E se você for parar para analisar de verdade, é muito pouca coisa que muda ao longo das gerações. Não muda tanto assim. Sim. O core tá lá firme. Às vezes uma ou outra pessoa da família foge um pouco da linha, mas é bem constante. Então você pode estar carregando formas de encarar o mundo e de interpretar a realidade, você pode estar segurando atitudes em relação a coisas que tá vindo lá de 200 anos muito tempo atrás, né? E isso fica fácil pra gente quando a gente olha a questão das crenças. E a gente aqui, que cada um de nós aqui já tem alguma intimidade com a questão da constelação sistêmica, constelação familiar. Alguns de nós aqui têm a habilidade de estar vendo energia no sistema, o sistema macro, o sistema micro, né? Como que está fluindo as energias. Então tudo isso faz parte de um passado que não é tão evidente. Né? Quando a gente fala de uma crença, um pai que ouviu o pai falar que dinheiro não cresce em árvore, dinheiro não cresce em árvore, vem e fala pro filho, dinheiro não cresce em árvore, dinheiro não cresce em árvore. A criança fica com a ideia que dinheiro é uma coisa difícil. Óbvio que nenhum pai vem e fala pro filho, dinheiro cresce em árvore. Mas pode ter um pai que tem uma relação saudável com a abundância e diz, meu filho, sempre vai ter mais. Sempre vai ter mais. A gente recebeu um voluntário aqui maravilhoso, que é um cara de 60 e poucos anos, o Marcos, que estava indo até o Alasca, né? É verdade. E ele tem uma visão muito diferente em relação ao dinheiro, viveu uma vida incrível, maravilhosa, histórias extraordinárias de vida que ele partilhou com a gente, mas a visão dele é de que, investe e confia. Entendeu? Se dá tudo de si para alguma coisa durante um tempo. Eu achei muito legal essa visão de mundo dele, porque fala de uma abundância, de que sempre vai ter mais, e de que o maior recurso é você se dedicando a alguma coisa. E ele fez isso, né? Ele teve várias empresas, chegou a ter 5 empresas ao mesmo tempo, foi multimilionário, um cara que fez um monte de coisa, com 65 anos estava indo até o Alasca de carro, sozinho. Né? Então, a pessoa que... Sem dinheiro, inclusive, né? Exato. Ele queria fazer o negócio... Exato, por doação, porque a pira dele agora também é brincar com essa questão das pessoas apoiando, né? Das pessoas fazendo parte, né? Dessa jornada. Então, isso conta pra nós que tem um relacionamento, né? Poxa, é fácil ver uma crença, porque ela é dita, né? A crença ela é falada através de uma frase que é uma programação. É fácil entre aspas, né? Se a pessoa dedica tempo, ela consegue rapidamente começar a mapear essas frases que estão dentro da cabeça. Sim. E se a pessoa estiver meditando com uma certa consistência, ela consegue ver quando essas frases aparecem na mente e não concordar com elas, né? Só que tem uma coisa que eu percebo dessa questão de o agora e no passado, né, influencia a minha capacidade de criação de realidade, é entender o seguinte, gente, que a parte mais delicada é a questão sistêmica, né, que a gente pode ir lá e fazer uma constelação, trabalhar os aspectos sistêmicos, mas tem uma questão de uma herança que pouca gente fala. Que eu acho que é a mais delicada e insidiosa, porque ela é muito oculta, porque ela faz parte do feminino. Que é a forma como certas pessoas movimentam as suas energias dentro do corpo para conseguir agir no mundo. E a forma de agir normalmente é baseado numa carga emocional. Pode ser medo, pode ser tensão, ansiedade, pode ser raiva, exato. Pode ser paixão, né? Pode ser a sexualidade, a sensualidade, pode ser o amor, pode ser a inspiração, mas a maior parte das pessoas que eu convivi tiveram muito forte uma programação sistêmica de medo. Então existe muito forte na nossa sociedade a gente se movimentar de manhã com um discurso interno, com frases que me colocam em estado de tensão.
Pô, se você não for trabalhar, você vai perder o emprego. Pô, se você não for lá fazer isso, as pessoas vão dizer o que de você? Pô, o que vão falar de você se você não... Pô, você vai cometer um erro? Não, você tem que fazer direito, porque as pessoas vão falar o quê? Sabe? É sempre colocando uma atenção em si próprio. E a criancinha escuta isso lá quando é criança, é pequenininha, o papai e a mãe diz assim, meu filho, se você não for pra escola, você vai ser o quê na vida? Você vai morrer de fome. Pronto, né? A criança já tem o entendimento de que a sobrevivência dela está associada à escola. E a minha viajando pelo mundo, eu percebi que isso é uma absoluta mentira, isso não é real, né? Mas uma pessoa que não tem escola, vira um multimilionário como o Silvio Santos, é uma pessoa que tem 3 mestrados, está lá capengando sem dinheiro, entendeu? Morador de rua. Então, isso não é um absoluto, né? Mas o que importa é que esse medo fica viciado. Então, mesmo que a crença, a pessoa perceba e anule, ok, percebi que minha mãe dizia isso, meu pai dizia isso, agora eu não falo mais isso pra mim. Né? Só que o vício de se colocar num estado de medo, se colocar num estado de raiva, se colocar num estado de ódio, se colocar num estádio aí de paixão, outra vez até de inspiração, que são emoções muito mais elevadas, né? Fica condicionado. Se eu aprendi com os meus pais a estar apaixonado pela vida e inspirado, pô, que bom, né, cara? Né? Que bênção. No meu caso não foi, né? Foi o medo e a tensão constante, totalmente, né? Uma educação germânica, eu estava sempre tenso, e demorou muitos anos de trabalho corporal, de consciência corporal, de entender o fluxo de energias, da bioenergia, de perceber a correlação dos meus pensamentos, do sistema, com as minhas emoções. Então eu tive uma reconexão profunda com o meu feminino, né? Como a gente já falou várias vezes aqui para vocês que estão nos acompanhando, a questão do amor é indispensável para isso, porque é a conexão profunda com o corpo, com quem eu sou aqui agora, sentindo por completo tudo que está vivo dentro de mim, sem resistência, o julgamento e o bem-querer. Né? Então, vamos refocalizar aqui para dizer o seguinte: como minhas atitudes agora e no passado influenciam minha criação de realidade. E o que a gente está percebendo aqui é que existe um passado que tem mais de uma camada. Né? Como disse a Lilith, a questão da família, dos condicionamentos, mas eu estou trazendo aqui essa questão das emoções, né? Sim. Vinícius, o que você foi descobrindo no seu próprio trabalho de cura, que é muito bonito, de emoções que você aprendeu a ficar viciado, a movimentar, e como está sendo para você sair disso e trabalhar isso? Eu não quero falar sobre isso. Não, tô brincando. Essa é uma das coisas, né? Eu me escondi, assim, né? Tipo, eu comecei a perceber nas outras pessoas a desconexão. E o quanto isso tinha sido ensinado, assim, né? Lembrando da minha infância, né? Ou era uma coisa ou era outra. Ou era um extremo ou era o outro extremo. Era tipo, seja bom menino, não faça nada de errado, cuide do que é seu, né? Tipo, haja bem com seus professores e com quem é mais velho. Essas coisas bem simples, assim. Mas, se a pessoa passar desse ponto, aí faz o que der, entendeu? Tipo, aí tu tem a carta branca pra agir do jeito que tu quiser. Tipo assim, não bata em nenhum coleguinha, mas se ele fizer tal coisa, ixi, aí tu pode fazer. Não tinha essa coisa de trabalhar com equilíbrio, entendeu? De pensar no equilíbrio. Assim. Então eu vejo que essa desconexão, ela tá sempre ali, assim, né? Em várias pessoas, porque não foi ensinado nem a como não foi ensinado a trabalhar com equilíbrio. Não foi ensinado a organizar essas energias, tomar um tempo para te perceber que aquilo está acontecendo dentro de ti e depois ir agir. Né? Era ou um extremo ou outro. E aí tu falou sobre que bênção ter pais que te ensinaram a ser apaixonado pela vida, ou, né, ser todo dia inspirado pelo que está acontecendo à tua volta. Isso é bom, mas até certo momento. E o momento que isso não acontecer, né? Como é que tu vai fazer para lidar com uma perda de um ente querido, né? Aquilo, eu não consigo fazer com que aquilo me inspire. Como é que eu faço para viver agora? Então não é bom estar apegado a nenhuma dessas coisas, né? Tipo, não é bom estar apegado a nenhuma dessas energias, assim, né? E pensando em como a gente foi ensinado, a gente está sempre lidando com as pessoas que foram ensinadas da mesma maneira. Foram ensinadas na desconexão, né? Então não é algo que é memorável para mim, alguém que era conectado, sabe? Tipo, porque eu não reconhecia aquilo como bom. Ou era aquela pessoa que nunca agia segundo o coração,
mas fazia tudo que o sistema pedia, Aham. ou era aquela pessoa que ia contra o sistema, e aí ela fazia o que ela queria, mas também não se Tava importava. num desequilíbrio. Tava num Isso. desequilíbrio. E aí quem tava no equilíbrio, não importava, porque eu nem via essas pessoas, entende? Elas não estavam nem na minha... Eram invisíveis, né? Eram invisíveis. E aí começar a ver isso dentro de mim, nossa, isso muda muito a maneira que eu ajo no mundo, porque aí eu começo a ter consciência, né? Sobre Perfeito. aquilo que eu tô fazendo, assim. Perfeito. Você trouxe um aspecto que é muito, muito importante, que é a questão da conexão ou desconexão, né? O que o Vinícius está tentando dizer com isso, eu acredito, talvez você me corrija se estiver errado, mas a questão de que existe algo dentro de nós, que existe uma quebra, um rompimento. A gente compreende muito bem isso como sendo uma quebra que existe no chakra cardíaco, que é um centro de energia, o coração, que é onde os chakras básicos, os chakras superiores, os centros de energia masculinos e os femininos se integralizam numa única energia. Então essa desconexão quer dizer que a pessoa é uma pessoa do coração para cima e outra do coração para baixo. Então é uma pessoa que está em cisão interna, como eu estive quando eu falei que eu estava fazendo tudo que era certinho, mas dentro eu estava em estado de miséria. Quer dizer que a minha cabeça estava seguindo uma série de crenças e formas de agir que estava fazendo muito mal para aquela outra parte minha. E eu não era capaz de perceber, eu só me sentia mal o tempo todo. Eu não entendia por que estava acontecendo, então existia uma desconexão. Por que isso é tão importante, gente? Porque você que está aí, às vezes pode estar num estado de desconexão, né? Ele nunca percebeu que ele sequer existe, porque requer um trabalho interno já para perceber essa desconexão, e é relativamente simples reaproximar, só que também existe um movimento interno. Esse movimento interno é se reaproximar, por exemplo, do arquétipo da criança interior, né, que é um aspecto muito importante do nosso ser e que precisa ser ouvido, que são as nossas necessidades, os nossos impulsos, os nossos desejos, que a gente precisa aprender a respeitar, em vez de ver como uma ameaça, ver como uma bênção. Então, a gente fala de uma conexão e uma desconexão. Yuri, a gente está falando aqui sobre a questão como o nosso passado influencia, né, as nossas atitudes aqui, agora e no passado, influenciam a criação de realidade. Como é que você vê essa questão da conexão, da desconexão e até mesmo a reconexão, por exemplo, que a gente fez esse processo aqui. Como é que foi para você se reconectar com a criança? Como é que foi passar por esse processo de reconexão? Olha, de início não foi muito fácil por conta da resistência, né, da minha parte mesmo. Aham. Mas com um esforço amoroso, né, um carinho, uma vontade, né, de ir atrás, eu fui conseguindo acessar as sensações e tal, até de um ponto que eu acabei até, em certos momentos, sendo, né, aquelas emoções. Aham. Eu tinha muitas emoções de, sei lá, de ficar para baixo, sabe, de ficar triste. Então, quando eu acessei elas, por eu me deixar levar, eu fiquei, sei lá, uns 3 dias mal, sabe, triste. E eu não entendia por quê. Aham. Aí depois que o Sananda, no caso, que me ajudou, e me explicou, olha, porque você acessou as suas emoções e você está se identificando com elas. Aham. Entende? Mas foi muito bom, sabe? Porque a partir desse momento eu pude ver aquilo que eu estava sentindo realmente, aquilo que estava faltando para mim, para aquela parte minha, sabe? Aham. E pude passar a me comunicar mais com ela, sabe? Entrar em acordos, em equilíbrio com ela. Então, é muito importante, né? Todo mundo, eu acho, a partir dali. Perfeito, cara. Na verdade, eu vejo que para você foi muito bonito de ver de fora, né? Você fez um trabalho muito bom, né? Eu tenho muita admiração pelo que você foi capaz de fazer e quão longe você foi tão rápido, né, cara? Porque acessar a criança, como o Yuri falou, significa que eu tive que acessar no meu processo, como também ele descreveu, muitas dores, essa parte que estava em estado de pânico, né? Eu cheguei a ter pânico, eu tinha pânico constante, né? O médico disse que eu nunca me curar, que eu tomar remédio pro resto da minha vida. A sociedade não está preparada para lidar com esses aspectos, não tem o conhecimento e tecnologia para lidar com isso, e eu me curei sozinho, né? E juntando conhecimentos espirituais eu consegui me libertar por completo, porque o que era o pânico? O pânico era essa criança minha que estava totalmente reprimida, em estado de pavor constante, porque meu diálogo interno, meu narrador, a forma como eu vivia era terrível para essa criança, né? Pro meu feminino, para a parte sensível. Só que eu não sabia me desidentificar.
Então, para mim, o que às vezes demorou dias, pro Yuri, para mim demorou anos. Né? E ficar preso em estados emocionais que são densos e não saber como movimentar eles. Aí eu aprendi práticas corporais e no fim eu aprendi o seguinte, que da mesma forma como a meditação nos ensina a gente não se identificar com os pensamentos, ela também nos ensina a não se identificar com as emoções. Se eu reprimo um pensamento durante a meditação, ele fica voltando cada vez mais forte, né? Quando eu fico dialogando e brigando com o pensamento, então, vixe Maria, aí eu saio totalmente do estado meditativo. A mesma coisa é um estado emocional. Se eu resisto a um estado emocional, ele se torna cada vez mais forte, explode, ou fica explodindo. Né? Se eu concordo com o estado emocional, acontece a mesma coisa que acontece se eu concordo com o pensamento. Eu vou seguir uma linha que vai saber onde vai me levar. Né? Às vezes é previsível, se a gente tem um pouco já de entendimento. Então a ideia é não se desconectar das emoções, é sentir elas por completo, mas criar essa presença que testemunha, né? Sem rechaçar, mas sem se identificar. Isso está fluindo através de mim, isso faz parte de mim, mas isso é apenas uma parte, não sou eu por completo. Entendi? Aí, conectado com esse aspecto do meu eu, ele está me ouvindo, porque eu estou ouvindo. Então, nesse espaço de reconexão, que eu posso ter a oportunidade de narrar uma nova vida, de trazer uma nova perspectiva de mundo. Porque apenas conectando com aquela sensação muito ruim que eu posso dizer, olha, a vida é maravilhosa, a vida é incrível, tá tudo bem confiar. Né? O Vinícius falou, né, muito sabiamente, que ele aprendeu a sumir. Não é isso que você falou? Exato. De se esconder. Né? Isso fala de alguém que vai criar uma ferida no chakra de valor, no centro de valor. Então a pessoa vai sentir muita dor no estômago, vai constantemente sentir ansiedade, né? Eu não me valorizo. E isso vira um estado comum. Né? E se eu não estou isso é muito louco, gente, porque se a pessoa não está se sentindo assim, tensa, com dor no estômago, ou sei lá, com o peito fechado, né? Combativo, ou lá embaixo, com o chakra básico vulnerável, né? Sentindo eu não existo, a vida não faz sentido, por que eu estou vivo? Então cada ferida tem um chakra, tem uma residência no nosso corpo e traz uma característica. Só que se eu sinto isso desde a minha infância, se eu sinto essa presença dessa ferida por muito tempo, eu crio um senso de identidade. Sabe? É que nem o cara que anda com aquela bengala linda com cabecinha de leão, sabe? Ele se acha o fodão porque ele anda com bengalinha. Mas ele está para sempre aleijado, porque ele só consegue existir com bengalinha. Né? Quem trabalha com fisioterapia sabe o quanto isso é difícil, que a pessoa, que depois de um tempo de usar uma bengala ou um andador, a pessoa tem que passar pela dor de colocar o pé no chão e vai doer, né, sem a bengala, e sentir aquela dor, mas se ela não passar por aquele desconforto de ser completo de novo, ela não volta à plenitude do eu, cara. Entendeu? Então, isso que a gente está falando, né? Como as minhas atitudes agora no passado influenciam minha criação de realidade, a gente está começando a criar um quadro completo. De entender que as minhas atitudes, gente, não é necessariamente o que eu estou fazendo lá fora. Entendeu? Mas tudo isso que está acontecendo dentro de você o tempo todo, e que talvez, assim como a gente passou por isso, você já tenha percebido e se curado, que bom, que maravilha, ou talvez você não tenha nem se tocado, que esse estado emocional constante na sua vida, que a gente acaba encontrando formas de ficar repetindo, né? E essa é uma grande sacada que a gente acaba percebendo com o caminhar disso, né, gente? De observando. Né? De que a gente vai reafirmando de novo e de novo a mesma situação. Sim. De que isso faz parte do que a gente está criando. O que você acha, Vinícius? Eu acho que essa é a grande sacada. Essa é a grande sacada. De perceber que, indiferente de onde tu está, ou no caso, né, essa tendência existe, assim, né, no ser humano, eu diria, como um todo, de querer recriar os primeiros lugares, as primeiras percepções de vida, assim, né? Digamos, infância e adolescência ali, ela fica se repetindo e repetindo e repetindo em todos os lugares. E não é porque não tem dor ou não tem sofrimento que aquilo é necessariamente bom para ti, né? Sim. Eu conheço quantas pessoas que estão com uma vida dita resolvida, mas na realidade a pessoa está vivendo o mesmo dia, a mesma semana, o mesmo ano, todos os dias. Sim. Porque ela tem medo de ir para um outro lugar onde ela vai ter que conhecer ou reconhecer outras partes, né? Exatamente, perfeito, cara. E aí, nossa, quando se pensa nisso, se colocar num lugar onde traz um certo desconforto é uma bênção. Porque aí tu vai começar a expandir o número de possibilidades que tu tem, né? Aí vem mais, acho que essa criação de realidade, né? Se tu viveu sempre no mesmo lugar, com as mesmas pessoas,
indo nas mesmas festinhas, sei lá, celebrações, ou na mesma igreja, sempre igual. Como tu vai poder criar uma realidade diferente que tu gostaria mais se tu nunca viu essas outras possibilidades, né? Perfeito. E aí, tipo, tu fez isso por 20 anos, 30 anos, né? Sabendo que tu tava fazendo, digamos, né? Hoje tu ouviu esse podcast, aí daqui 30 anos tu pensa, tipo, nossa, agora eu vou fazer aquilo que eu ouvi. Vai ser muito mais difícil. Sim. Porque tu padronizou aquilo, né? Repetiu até... Sim, e esse lance, cara, das emoções é um negócio tão delicado, por causa que tá fora do radar, que às vezes a pessoa gosta de se sentir ansiosa. Entendeu? Gosta de se sentir com medo. Eu sentia constantemente tenso e com medo. Por isso que eu cheguei a síndrome do pânico. Porque eu alimentei constantemente tensão e medo na minha criança. Então, que a hora que eu não estou me sentindo tenso e com medo, lá atrás, quando eu comecei o processo de cura, né? Eu me sentia extremamente desconfortável. Ficava buscando alguma coisa para me deixar tenso e com medo. Entendeu? Porque não parece que eu sou eu. Pode parecer maluco isso, gente, mas essa é a parte mais difícil, porque perceber uma crença é relativamente simples. Mas perceber que aquela crença gerou uma forma de existir e que eu estou apegado a uma emoção, que muitas vezes é muito negativa e destrutiva, e eu me identifico com essa emoção como sendo eu, e quando ela vem eu abraço os pensamentos e a forma de ver o mundo que essa emoção precisa para existir. Porque pensa só, se eu tenho que estar tenso e com medo, cara, que tipo de pensamento vai vir para validar esse estado, não é? Eu vou buscar coisas no mundo que me deixam com medo. Vou buscar coisas no mundo que me deixam tenso. Vocês concordam comigo? Então eu vou interpretar o meu mundo, o meu narrador está a serviço dessa emoção. Você entende? A minha narrativa de mundo, a minha personalidade, o meu ego está tentando manter aquela criança se sentindo segura. E se ela se sente segura se sentindo daquela forma, porque ela acha que ela existe, então eu sei quem eu sou naquela emoção, é isso que vai se perpetuar. E romper esse ciclo, eu acho que é o mais desafiador, mas o mais gratificante. Sim. Porque é aí que a gente entende realmente que as minhas atitudes agora e no passado, elas estão muito interconectadas. Por isso que aqui no nosso processo de transformação, né, que a gente conduz, primeiro a gente aprende a limpar o passado. Né? O foco principal é tirar os traumas, as crenças limitantes e romper esse ciclo emocional de identificação com a dor e com o sofrimento, ou com seja lá que emoção, de raiva, de tristeza, né, de desamparo, qualquer que seja a emoção que fica cíclica voltando, e depois que a pessoa vai aprender a, no agora, começar a conduzir e começar a aprender o que é a realidade. Lilith, como é que foi para você, como é que é para você essa questão das emoções, o quanto é difícil ou fácil para você perceber elas acontecendo, se desidentificar, como é que é essa experiência para você, que é uma pessoa de emoções bonitas, né, que tem essa lua em peixes, uma pessoa cheia de... intenso. Pode falar que é um vulcão explodindo. Vulcão A única explodindo. opção é correr pela sua vida. Sim. Antes de eu começar todo esse processo, quase 9 anos atrás, era só uma bolha intensa, ininterrupta de emoções fortes o tempo inteiro. Não tinha um momento de relaxamento e paz. Não tinha um momento onde estava Tudo bem. tudo bem, agora eu posso respirar. Não tinha. Não fazia parte do meu mapa mental. Depois, ao longo do tempo, isso tipo anos, eu comecei a perceber durante os processos que vinha a emoção, eu estava consciente dela, mas eu não conseguia parar. Então a única opção era seguir E sim aquela emoção. e não tem como parar. Hoje em dia, determinados assuntos, ainda depois de 9 anos, é assim, começou, chegou a... É quase como se fosse uma montanha russa. O carrinho tá subindo. É sério. O carrinho tá subindo. Enquanto o carrinho tá subindo, ainda existe a possibilidade de parar. A hora que o carrinho alcança um pico, esquece, ele vai ir e vai todo o percurso e não tem o que fazer. Entendi. Talvez em alguma curva ou outra dê pra dar uma respirada e tentar puxar uma consciência maior e suavizar. Mas já foi. Tem que esperar passar e tem que processar a energia durante a situação ou talvez depois. Sensacional, sensacional. Não tem mais. Mas isso é como funciona pra mim, ó. Aham. E tem vezes, e olhando os últimos 9 anos, tem sido várias situações onde eu vi acontecendo, não consegui parar, ou vi acontecendo, consegui dar uma pausa, ou começou e eu já consegui puxar minha atenção para outra coisa. Aham. E a intensidade não mudou. Aham. O que mudou é o quanto precisa para despertar tudo aquilo.
Então, situações muito simples, muito suaves antigamente despertavam o máximo. Hoje em dia, agora precisa algo maior. Para Precisa chegar despertar. no meu limite Aham. para desencadear todo esse sistema. Mas a intensidade emocional não mudou. Aham. Mudou a intensidade do gatilho. Perfeito. Agora eu tô mais casca grossa, agora eu aguento mais. Aham. Pois é, mas ainda varia, e esse é o ponto. Porque varia, depende de como você se sente naquela semana, naquele mês. Sim. Depende do seu estado emocional. Depende da sucessão de situações. Primeira, talvez você consiga lidar mais ou menos, mas você já fica baqueado. Vem uma segunda, você já está mais sensível, você já não está mais com tanta energia. Vem uma terceira, acabou. Aham. Já era. Então, acho que o único ponto é começar a se conhecer mais e tem que aprender com cada situação que vem. Perfeito. Porque por mais desconfortável que cada situação seja, desengatilhar todo esse campo emocional em você, não tem como você aprender como você vai reagir se você não passar por elas. Aham. Então, Perfeito. para você se conhecer e ver quem você é nessas situações, você tem que viver as situações. Perfeito. E uma próxima vez você conseguir tentar Aham. fazer algo diferente. Extraordinário, porque a forma como você descreveu ela é muito lúdica na montanha-russa e fala uma frase que eu gosto muito, que é a cura acontece em movimento. Que eu percebi isso durante a prática de ajudar pessoas, de que não adianta a gente falar, né, numa conversa de cura aqui mesmo, né, a gente está aqui conversando, se a gente apenas ficar falando sobre isso e não aplicar, não gera transformação. Então a cura, ela acontece dentro das experiências. Como a Lilith descreveu muito bem, ela foi desenvolvendo uma casca grossa, né? Que a gente poderia traduzir essa casca grossa como um estado de entendimento e clareza interior, de conseguir ver as coisas a tempo, porque esse carrinho subindo é as coisas se movimentando dentro em direção a uma emoção. E essas coisas se movimentando dentro, gente, a maior parte das vezes é o nosso diálogo interno. É o nosso narrador, que são frases que a gente deixa passar dentro, passa batido e elas vão gerar aquele estado emocional. Como a gente percebeu, existe um condicionamento antigo e o ego, a personalidade, está a serviço de sustentar aquilo. Então essas frases do ego, da personalidade, elas vêm sem esforço, porque tem anos de programação. E se a gente deixa aquelas frases começarem a vir, que pode ser julgamento, pode ser interpretação, pode ser rótulos, etiquetas, forma de ver as coisas, Sim. de repente, quando eu percebo, eu estou já naquele estado emocional que não é sadio, que não é saudável. E isso não se aplica a todas as coisas, né? Eu tenho um cuidado muito grande, há anos já para me libertar do julgamento, mas esse dia eu estava conversando com o Vinícius sobre Hollywood, os filmes que lança Hollywood, e comecei a perceber que eu não estava usando essa mesma sabedoria, esse filtro, para falar sobre os filmes, que eu estava sendo duro, entendeu? Eu estava tendo rótulos que não estavam me levando para um estado emocional que é aquele que eu quero sustentar e criar para mim. Então, eu estou querendo dizer para vocês que mesmo alguém que se refinou durante bastante tempo, não significa que você vai se surpreender com momentos da sua vida, certos aspectos ou áreas que não foram tão relevantes, que aquilo não chegou até lá ainda, entendeu? Porque a cura acontece em movimento. Sim. Foi porque eu tive essa conversa com o Vinícius, e porque eu estava atento, porque eu estava consciente, porque eu dedico tempo e espaço do meu dia para estar atento e consciente, eu consegui perceber e reverter e começar a construir deliberadamente um saneamento, uma limpeza para isso também. Porque diz a sabedoria que aquilo que eu nego para os outros, eu nego a mim. Se eu estou vendo um artista, um produtor, um criador de conteúdo lá em Hollywood e eu estou negando a eles o direito da sua expressão criativa, se eu estou acusando eles de alguma coisa, eu estou colocando no meu campo de criação energética a mesma coisa. Outras pessoas vão ter a mesma atitude comigo. E eu não quero galvanizar a minha existência com esse tipo de energia que eu estava mandando para eles. Eu quero ao contrário, eu quero desejar para eles que eles acessem o melhor potencial. Em vez de ficar criticando ou falando o que eles estão criando agora e por que eles estão fazendo isso. Exato. Né? Que eu estou olhando o negativo em vez de criar um mundo mais bonito para eles. Entendeu? Só que isso a gente está indo muito além, que é um narrador de criar realidades, que talvez seja o que a gente pode falar agora. Sim. Instantâneo. Exato, né? Porque então a gente entendeu que tem certas atitudes, né, que tanto agora como no passado que estão influenciando a nossa criação de realidade. A gente percebeu que isso tem muito a ver com crença, pensamento, mas também tem muito a ver com coisas que estão acontecendo dentro da gente no nível mais profundo, que são as nossas emoções. E como disse muito inteligentemente a Lilith, que essas emoções, para ela que é uma pessoa que tem uma intensidade emocional muito forte, elas vão subindo, subindo, subindo através de palavras internas, crenças, diálogo, situações que ela não percebe, não está atenta o suficiente, de repente descarrilha, e aí depois que aconteceu fica muito difícil, né? Então requer o quê? Parece que precisa de uma consciência, de uma presença muito grande. Sim, como Tudo que a gente está falando de uma presença. Não é porque a gente está falando de coisas que acontecem no automático, cara. Então esse seu agora e esse passado
não é diferente do que é para nós. Mesmo que seja um cara super evoluído aí, que com certeza vai ter gente maravilhosa nos escutando, nossos amigos brilhantes aí ao redor do mundo, que a gente ama pra caramba, e todos vocês que a gente não conhece, quer conhecer, que são seres extraordinários, venham nos visitar, por sinal, que a gente ama encontrar os nossos amiguinhos que estão co-criando um mundo melhor. A gente vai ter aspectos do nosso ser que estão condicionados, cara. Tanto nas crenças, quanto mais tragicamente em emoções, que às vezes a gente nem percebe, porque parece eu. Eu estou identificado com o plano de fundo da minha realidade, né? Como também esses ciclos que ficam se repetindo, de emoções que vêm e vão, e a gente nem se dá conta que está acontecendo, porque não está atento. Como disse a Lilith, que desceu o carrinho, a montanha russa, né? É um ciclo que vem e acontece. Né? Então, como que isso está influenciando a criação de realidade? Né? A gente vai ter que falar um pouquinho sobre criação de realidade, talvez, para falar sobre como isso pode influenciar. Acredito que sim. Né? Perguntar pro Vinícius, por exemplo, que ainda está aprendendo isso nos últimos meses. Cara, para você, hoje em dia, do conhecimento que você tem, o que é a criação de realidade? É estar consciente de quem eu sou, de quais partes estão ativas e quais não estão no momento presente. E saber também que no momento eu tenho uma capacidade limitada de ver, né? Talvez todas as coisas que estão acontecendo fora ou dentro, mas a partir desse conhecimento trazer tudo junto e escolher conscientemente como eu quero ser dentro e fora, né? Dentro do meu corpo, né? No caso mente, emoções, todos os 5 corpos, né? E como eu quero agir fora. E aí como eu ajo fora vai criar, vai mudar, vai modificar o mundo de tal maneira que aquilo vai reverberar para mim dentro e para as outras pessoas à minha volta. Assim, né? Perfeito, cara. Perfeito. Para você, Yuri, como é que tem sido essa sensação de perceber como que está acontecendo dentro de você, como disse o Vinícius, ter consciência do que está se movimentando, já você conseguiu conectar a ponta com isso, criando a realidade. Como é que é isso? Como que é isso? Cara, o Vinícius explicou muito bem, né? Eu hoje percebo muitas coisas que eu ainda narro, que eu falo internamente, que resultam em algo, porque tudo que eu falo dentro vai resultar fora. Mas tem pontos, sabe, que não são saudáveis ainda. E já tem outros pontos que eu já estou usando da minha consciência e da minha ação, né, da minha atitude interna, eu já consigo gerar algo que é saudável, algo que é belo, sabe, novo. E, poxa, é uma ferramenta incrível, é uma sensação maravilhosa. O que, falo por mim, necessito agora, neste momento, fazer mais, né, é pegar todas essas partes ainda que, em certos momentos, eu narro de uma forma negativa, né, que é um reflexo do meu passado, das minhas narrativas do passado, das criações do passado, é pegar elas com carinho, né, e movimentá-las para novas palavras, né, uma nova forma de ver e tal. Porque aí sim eu vejo que eu vou estar, como é que posso dizer? Estarei de frente de algo muito surpreendente. Entende? Porque aí seria eu... Como eu poderia dizer? Não é nem tirar, mas seria transformar aquilo que eu já carrego dentro, que ainda não está alinhado com a minha maior versão, e levar ela a esse estado, sabe? Ser completamente novo. Entende? Então eu acho que isso seria algo perfeito, cara. Eu me lembro que Lao Tse descreve, né, o processo de iluminação é domar o touro e fazer com que ele dê marcha ré, né? Ao contrário, né? A pessoa está olhando para trás. E isso é um simbolismo muito grande, porque o touro significa o feminino nas tradições espirituais clássicas, né? E fazer ele dar marcha ré, pegar o feminino, que seria, né, a representação desses chakras que estão condicionados, as emoções, e fazer voltar no tempo para um estado de pureza, né, de leveza. E aí, você falando isso, eu me lembro de momentos onde você teve que dar a volta por cima. Que tinha um processo destrutivo muito grande que estava te levando numa direção,
e você conseguiu dar a volta por cima e abrir uma porta de frequência para uma direção totalmente contrária. Qual que é a sensação de você estar vendo que está levando para um lugar destrutivo e de repente dar a volta por cima para uma outra frequência que expande o coração? Como é que é a sensação para você de conseguir fazer isso hoje em dia? Olha, é única, né? Muito gostosa. Porque, poxa, isso motiva também, né? Bom. Dá a graça pela vida, sabe? Porque, como a Lite disse, os meus processos internos emocionais também, eles têm uma certa intensidade. Muito por conta do meu narrador do passado, né? Eu narrava de uma forma muito agressiva comigo mesmo. Então as minhas emoções são bem intensas, se forem essas antigas, né? Os medos, as raivas. Então eu já vi momentos que eu achei que eu iria ser, sei lá, jogado pra longe, sabe? E é uma sensação ruim, né? De um pânico. Mas, nesse momento, assim, que eu consegui fazer algo, sabe? Reverter, trazer uma luz para essa parte, para essa criança que estava com medo, assustada, né? E ela aceitou esse convite, sabe? Eu fui guiando e guiando para algo mais belo, mais elevado. E ela veio. Nossa, cara, é maravilhoso. Que delícia, né, cara? Muda tudo. Aquilo já não mais existe, já, de certa forma, né? É um novo lugar. Então, é um belo lugar. É bem gostoso. Pra mim, eu acho que esse é o aspecto mais delicioso e ao mesmo tempo misterioso e encantador para mim, como curador, como alguém que está lá como guia de apoio. No meu próprio processo, porque eu percebo que muitas vezes eu dei essa virada de energia, que eu estava indo numa linha de sofrimento meio destrutível, que eu ia ir para um caminho que não é o meu caminho de alma, ou é um caminho mais longo ou mais sofrido, e de repente um nível de consciência de amor mais elevado abre porta para uma outra realidade totalmente diferente. E conseguir sair daquela frequência e ir para outra, cara, é dois mundos totalmente diferentes. E com o tempo, vendo as pessoas na minha frente fazer essas escolhas, é muito louco, porque hoje eu consigo ver as linhas do tempo. Eu consigo ver, às vezes tem mais de uma, são 2, 3, 4, né? E ver a pessoa seguir uma frequência, fazer uma escolha baseada em uma frequência e ver qual é a emoção e a energia e a realidade que vai criar para a pessoa. Isso é um negócio muito incrível. Mas eu acho muito legal quando eu consigo fazer isso para mim, cara, porque se eu consigo estar vendo que eu estou indo para um caminho onde ele é denso, escuro, né, pequeno, claustrofóbico, e eu estou vendo que o outro é luminoso, belo e radiante, eu consigo sentir as duas frequências, começa a perceber, gente, que o nosso compasso, a nossa bússola interior não deve ser a racionalidade, não deve ser os pensamentos, ou nem como eu estou me sentindo agora, entendeu? Mas é uma frequência, que quando eu vou e busco aquela frequência específica, eu consigo projetar minha consciência e ver aquilo se desdobrando e o outro ver se desdobrando, que um é lindo, radiante, belo, né, Yuri? Uma coisa tipo, uau, expansivo, meu coração está brilhante. Sim. Entendeu? E o outro, às vezes, baseado em uma negatividade, uma densidade. Então, esse processo, né, de como as minhas atitudes agora no passado influenciam a criação de realidade, para mim tem muito a ver com esse momento onde eu estou diante de uma situação, de uma escolha, e tem 2 ou 3 ou 4 caminhos, e cada um tem uma frequência. E, cara, para mim isso é fácil de explicar ou de entender, mas não necessariamente é fácil de entender para quem está do outro lado. Mas esse momento de escolha, antes disso teve semanas, meses de programação e condicionamento subconsciente. Sim. Que isso para mim é muito óbvio. Frases que eu fiquei me repetindo. Eu interpretei uma pessoa, eu interpretei uma situação, eu interpretei um mundo, eu interpretei a mim mesmo, em cima de tudo, né? Como sendo bom ou errado, né? Ruim ou positivo. Toda uma série de coisas que eu fui fazendo, interpretando das pessoas, das situações, que vão me empurrando para naquele momento ter toda uma energia empenhada em um caminho que às vezes não é o caminho que realmente é o caminho mais bonito. Sim. E ali é quase como se assim, você está na parte de baixo do funil. Toda aquela energia foi movimentada, e agora eu estou pronto para descarregar para aquela frequência, para aquela energia. E se eu consigo ver, se eu estou atento, eu vou perceber que está me levando para um lugar que eu não quero. E ele é muito difícil atuar, sabe? Você está muito presente, como eu vi o Yuri fazer, às vezes de virar a mesa e fazer, pô, isso é muito legal, cara. Mas o mais legal é a gente perceber que a gente está semeando esses momentos, porque isso é criação de realidade. Que você na tua fala interna, nas tuas emoções, você está se identificando, naquilo que você está falando para você está criando
um vórtice energético que ele vai começar a acumular momentum e que daqui 1 mês ou 2 ou 3 vai acontecer eventos onde aquela energia vai se expressar. Entendeu? Se você seguir aquela energia, ela vai plasmar aquilo que você semeou. Entendeu? E aí pode ser uma coisa muito ruim, sabe? Então, o que eu queria dizer para vocês é que a gente não precisa ter medo disso, mas ter clareza e entendimento. Que dá para reverter mesmo ali, eu estou na ponta do funil. Dá para domar e virar numa direção maravilhosa. Dá para fazer isso. Mas mais legal ainda é aprender a não se identificar com os pensamentos e com as emoções condicionadas, e eu me sinto em paz e feliz desse jeito, que na verdade não é feliz, é claustrofóbico, negativo e doloroso, entendeu? Que era o meu passado, como eu sempre tenso e com medo, imagina. Então quer dizer que o meu funil ia criar situações críticas constantemente na minha vida a cada X tempo, de muito medo e tensão. Vocês entendem? Então eu vou estar sempre criando situações de extremo medo e tensão. Ou de extrema cisão, ou de extrema ansiedade, entendeu? Ou de extrema desconexão e dúvida da vida. Assim. Então cada um de nós movimenta o nosso vórtice de uma maneira e vão ser uns ciclos repetitivos, que ele te falou que é, né, o carrinho desse montanha-russa. Então tem esses dois momentos que a gente pode atuar, gente. E esse que quando está plasmando, quando aquela energia que a gente ficou mobilizando agora está acontecendo no nosso presente, vamos dizer assim, todo momento que a gente investiu no passado, que pode ser por bem ou por mal, e não bem mal de moralidade, mas bem mal disso, gosto ou não gosto, quero ou não quero, né, bem superficialmente, já aconteceu. Você já movimentou essa energia. É o momento mais delicado, como disse a Lilith. Agora o carrinho está descendo. E se você conseguir se acalmar em algum momento, respirar, quem sabe você segura, senão ele vai cumprir todo o percurso, né? Ele vai fazer o caminho inteiro. Mas se você estiver atento, você consegue segurar. Então, qual que é a mensagem aqui? Que o mais legal é você começar a semear. Né? Como dizia o grande mestre, né? Você vê o que você está semeando, né? Separar o joio do trigo, o que você vai colher no futuro. Né? E esse semear, gente, é o teu movimento interno dia após dia, no teu diálogo, o teu narrador e as emoções que você está se identificando. Né? Qual que é o eu aqui, Sananda, diria para você que está ouvindo? Se você sentir uma emoção muito negativa e tiver identificado com ela e é uma coisa cíclica para você, dá espaço para ela existir, se conecta e tenta entender qual a necessidade por detrás, qual a parte viva dentro de você que está lá pulsando. E começa a ter um diálogo com essa parte. Começa a nutrir essa parte com palavras que inspiram. Começa a ser esse narrador que a gente podia ter dado de papai e mamãe e não herdou, muitos de nós. Começa a ser ele agora. Seja você o seu pai e a sua mãe. Seja você esse que cuida da criança e diz para a criança, olha, amada, ficar amado, ficar nessa emoção, ficar nessa sensação, você vai ficar repetindo esse ciclo. Daqui a pouco a montanha-russa vai fazer de novo a mesma coisa, a montanha-russa vai fazer de novo a mesma coisa, entendeu? Vamos parar com isso. Né? E é um acúmulo, é o carrinho subindo, como disse ali, né? É o carrinho subindo, é o nosso vórtice criativo. É eu falando certas frases, tudo que eu faço é errado, nunca consigo, nossa, de novo fazendo besteira. Vai falando isso pra você durante 3, 4 semanas, se não vai acontecer uma coisa meio dura na sua vida. Entendeu? Vai dizer ninguém me entende, isso não vai daqui a pouco ser com uma situação onde você se sente totalmente incompreendido. Né? Vai dizer que, nossa, que medo, não vai dar certo, que medo não vai dar certo, que medo não vai dar certo, como eu dizia pra mim. Vai acontecer uma situação onde eu vou sentir apavorado que nada vai dar assim. Então, a gente está atento a isso, que isso vai criando um build-up. Vai criando, e de repente, coalesce numa realidade. Vou perguntar para a Lilith, que já tem anos nesse processo, né? Uma coisa que ela sempre foi muito curiosa e apaixonada pelo processo de criação de realidade. Como que você vê esse build-up, no dia a dia, na prática, que a gente vai criando a nossa realidade? Como é que você conduz isso para você? Ou os desafios que você enfrenta, os seus aprendizados mais modernos nesse sentido? Eu não sei muito bem, sabe? Porque eu vejo, é a mesma coisa que eu falei antes, tem situações que é muito fácil, tem situações que ficou mais fácil ao longo do tempo, tem situações que ainda não dá. E também varia de como eu estou me sentindo naquele dia. O quão sensível eu estou me sentindo e a capacidade de convidar esse ponto de vista positivo. Então existe um desafio que é o narrador, que seria como você está sentindo no dia a dia. Tem coisas que acontecem que não é fácil você colocar uma camada positiva. Está bem próximo da realidade. Sim. E tem coisas que são também mais longe do espectro. Você descreveria de uma forma bonita. Sim. Então tem níveis de dificuldade diferentes.
um copo cair no chão, um copo que você comprou por R$2 no supermercado caiu no chão, você consegue ficar ok, beleza, quebrou um copo. Se é um copo que você valorizava muito, que tinha muita importância para você, e que era sua avó, e que era lindo, que você adorava, quebra. Perfeito. Vai ser uma distância maior a percorrer para você contar uma história bonita de Sim. fechou um ciclo então. Então, o que esse copo representava para mim agora eu tenho que deixar ir, eu tenho que desapegar. Tem que ter um luto, né? Exato. Exatamente. Então, vai ter distâncias diferentes, né? A serem percorridas para contar uma história positiva e você permanecer naquilo. Perfeito. Isso é só pro dia a dia. Sendo que sempre existe alguma influência externa, alguém fala alguma coisa e você nunca realmente vai ter controle absoluto sobre como algo que alguém falou aleatoriamente vai atingir você e vai desencadear algum processo dentro de você. Porque as pessoas fora às vezes são só gatilhos, a repetição vai estar dentro de você e você vai carregar isso sozinho. Mas teve um gatilho externo. Sim. E a gente não tem como controlar a situação que alguém vai trazer e de repente você está com uma nova parte de você a olhar e conhecer. Perfeito. Mas nesse lance de criação da realidade, isso só... Eu meio que estou colocando a minha percepção ao redor agora. Porque eu tenho sentido falta. Porque, por exemplo, a gente teve a possibilidade de sair da caixinha social, da forma como as pessoas vivem lá fora. Né? A gente está criando um mundo à parte, de certa forma. A gente está todo mundo focado em viver de uma forma diferente, num espaço diferente. A gente não tem muita relação com pessoas que vivem a vida normal. A gente vai em cidade uma vez a cada 20 dias, então a gente não está imerso mais nesse pacotinho. A gente está num pacotinho novo. E eu percebo que aqui tem tantas opções, eu sinto muita saudade da minha criança no aspecto que ela tinha capacidade de transformar tudo em algo mágico. E eu sinto falta dela aqui. Eu olho em volta e tem tanto potencial para trazer ela para fora, que é esse mundo mágico. Mas o meu adulto ainda está muito preocupado em fazer esse lugar virar algo. Entendi. Então, ao meu lado responsável, ao meu lado adulto, ele está vindo, não, vocês vão fazer aquele lugar, garantir a segurança de que esse lugar exista. Perfeito. Trabalhar, focar em isso aqui. Agora, esse lugar precisa existir, eu preciso garantir a segurança que esse lugar vai continuar existindo, para aí, então, a minha criança poder vir para fora e curtir. E eu percebo que eu estou precisando de um equilíbrio interno para poder fazer os dois. Que com a minha criança sonhando e vendo esse lugar como um lugar mágico, vai ter mais energia para o meu adulto para continuar fazendo as coisas que precisa fazer. Pode inclusive trazer inspiração que vai ou facilitar o trabalho do meu adulto, ou simplesmente vai ser tão legal e tão perfeito que o adulto só vai estar ali. Perfeito. Fazendo alguma coisa. E me veio na cabeça enquanto eu estava pensando nisso, de que chega um momento, quase um ano e meio que a gente está aqui direto, né? Eu saí poucas vezes, acho que eu fui 5, 6 vezes até a cidade. Em um ano e meio, se eu fui umas 6 vezes até a cidade no mercado e voltei, é muito. E eu adoro ler livros de fantasia, é algo que é o meu momento de relaxamento. E eu percebo que sempre tem um momento em que a personagem principal ela cai nesse mundo novo. E ela tem que simplesmente desistir do mundo antigo. E a partir daquele momento, aquele mundo, é o desapego. Tipo, aquele mundo não existe mais para ela. Ela nunca mais vai querer voltar para todo mundo. E agora ela tem que construir esse novo ser nesse novo mundo. Porque tudo que ela carregou antes não aplica mais. É outra cultura, é outro jeito de viver, é outra coisa. É crisálida, né? Borboleta. Mas é o ponto, né? O passar pelo portal e chegar no mundo novo não significa que ela ainda não está carregando tudo. Que ela não está carregando o mundo antigo com ela. Chegar um momento que ela tem que falar, tudo bem, eu valorizo o que eu tenho aqui agora, para mim manter isso e realmente estar aqui, eu preciso simplesmente esquecer que o outro mundo existe. Para aí eu poder explorar o potencial. E é algo que eu tenho começado a sentir aqui. Que a história de quem eu fui, que é a minha personalidade, é como eu me reconheço como pessoa, não está me servindo mais, não está sendo interessante, não está sendo legal. Perfeito. Como eu vou fazer esse processo de deixar? Eu não faço ideia. Ou se em algum momento eu vou realmente conseguir fazer isso, porque é um cordão que você corta, né? É algo que você vai tirando as camadas aos poucos.
Então eu não sei como, ou quando, ou se vai acontecer, mas eu percebo essa necessidade crescendo em mim. De esquecer como é que era o mundo, de esquecer como é que eu era, de esquecer tudo isso e começar a descobrir quem eu sou aqui. Sim. A parte misteriosa do processo de transformação, né? Mas você trouxe insights bem legais, né? Essa questão, por exemplo, de perceber, né, da segurança, por exemplo, né? É um ótimo exemplo que a gente estava falando da questão de cada um de nós tem certas feridas, né? A segurança, a necessidade por segurança, ela se fragiliza quando, lá no nosso parto, o nosso nascimento é a forma como a gente foi criado pela nossa mãe, porque é o chakra básico, o chakra elementar. Nossa conexão com a terra, o chakra básico, se ele fica fragilizado, a pessoa passa a vida, às vezes, com uma necessidade recorrente de segurança. E todos nós temos essa dificuldade hoje em dia, porque muitos de nós nascemos de parto cesariana, ou de uma mãe que não ficou o tempo necessário para a criança sentir essa conexão de groundamento. Então, a nossa sociedade moderna tem muito isso, né? A questão da sobrevivência. Então, é um impulso muito forte dentro de cada um de nós. Então, é normal que cada um de nós aqui tenha esse processo, né? E é muito legal você falar o quanto a criança tem essa questão da magia, né? E quanto, às vezes, uma necessidade da própria criança de se sentir segura fere a criança se expressar plenamente. Então é a cisão interna, né, do feminino partido, do masculino partido, ou seja, a mente com vários personagens, o feminino com várias necessidades em conflito, e o que a gente faz em Atmayur é buscar a reintegralização, a uniformização através de um diálogo amoroso, de juntar as necessidades, ou seja, encontrar uma forma de deixar a criança se sentindo segura, através de um novo diálogo, de uma nova narrativa, porque a segurança, acima de tudo, é essa postura da montanha. É uma sensação que o yoga traduz muito bem, porque ele ancora. Então, ancorar, enraizar, puxar lá embaixo, traz a sensação de segurança. Um diálogo que diz é sempre seguro, porque você é amparado pelo divino, é uma frase, é uma programação que traz a segurança. Então, trazer essa segurança e dizer para a criança, vai e brinca, porque sempre vai ser seguro para ser você, é um passo. Mas, gente, aí como ele te disse, esse passo de garantir a criança não vai dizer que a criança vai sair correndo. A criança vai colocar o pezinho e vai dizer, posso mesmo? Não vou não. Então é uma constante, a cura em movimento, é todo dia, como ela já está fazendo, tenho certeza, é convidando a criança, vamos lá, vamos brincar, você está seguro, é seguro ser você, é seguro ser você. Então o processo de transformação, ele requer essa atenção plena e esse chamado constante que daí cria uma nova realidade. Porque em última análise, quem se coloca no nosso próprio caminho, sou eu mesmo. Muitas vezes eu fazia o The Secret, anos atrás, quando eu aprendi isso há 15 anos atrás, 20 anos atrás, sei lá quando tempo lançou o The Secret, que desde o mês seguinte eu já tive acesso àquilo, em inglês mesmo. Desde aquele período e antes, porque já fazia parte da minha família, daquele entendimento, eu já estava trabalhando com isso e muitas vezes eu não entendia por que as coisas davam errado. Hoje é óbvio para mim, porque uma parte minha queria alguma coisa. Mas uma outra parte minha tinha pavor daquilo que eu estava querendo, entendeu? Colocava todos os empecilhos possíveis e imagináveis. Isso é muito comum, porque é o eu partido. Como ele descreveu impecavelmente aqui, que uma parte dela quer uma coisa, a outra quer outra. E isso acontece dentro de cada um de nós. Só que qual que é a real? É que aprender a perceber e ir juntando essas partes é criar o eu unificado. Entendeu? É criar um eu que é capaz de ir numa direção, tudo dentro, num ponto focal e criar uma realidade. Sim. E é o que a gente está falando aqui, como que as minhas atitudes, agora e no passado, influenciam a minha criação de realidade. Entendeu? Ser um eu íntegro é o meu passado, o que eu semeei, o que eu colhi da família, do sistema. Um mundo que a gente quer criar, que é um mundo novo, né? Uma nova terra que é baseado em consciência, baseado em amor e autorresponsabilidade. As crianças que nascerem vão ter uma narrativa desde pequenininho, né? Pelo menos no long run, né? Não necessariamente hoje, mas a ideia é que todos tenham essa narrativa de integralidade. Então a criança já não vai nascer partida, ela vai crescer íntegra. Então o que ela vai ter colhido do seu passado vai ser algo maravilhoso, que vai gerar integridade, entendeu? Ela pode até ter contato com a falência do mundo lá fora, vai ter que aprender a consolidar a falência do mundo partido sem se tornar partida, se permanecer íntegro. E isso é um desafio individual de cada um. Mas vai existir um tempo onde o mundo vai se tornar isto. Essa é a nossa visão, o nosso sonho. E vai demorar 200, 300, 1000 anos, não importa. Só que a consistência vai gerar um dia onde todas as pessoas elas nem vão entrar em contato com essa cisão interna. Onde o eu inteiro vai numa direção e o processo de criação de realidade sempre vai estar alinhado. Para nós que absorveu a falência,
que foi ensinado a estar partido, a estar quebrado, é que a gente precisa pensar sobre isso, como que minha atitude vai gerar a minha realidade. O eu íntegro ele não precisa disso, a realidade dele sempre vai estar alinhada, sempre vai estar no coração, como disse lá no início, né? Sempre vai ter ressonância no coração. Eu lembro do Csikszentmihalyi, né? Faz parte da filosofia do Tao, que fala que a sua resistência e o seu julgamento ao que acontece que gera as perturbações no mar da totalidade. Que nós somos interferências na totalidade. O nosso ser é uma interferência na totalidade. A gente é uma disrupção. Mas quando a gente resiste e luta, é quando a gente torna as coisas caóticas na nossa vida. Então, o Tao também diz que você se depara com alguma coisa, você fala isso também. E isso também. E isso também. Então, se tem uma coisa que está te incomodando, está sendo ruim, você não gostou do que a pessoa fez, Hollywood lançou um filme de terror de novo, que fosse de amor e carinho, eu dizer isso também. E isso também. Porque se eu entro num processo de resistência, de julgamento, eu estou me envolvendo e me entrelaçando com aquelas energias, né? E eu me lembro do nosso amado amigo Fabiano, se você estiver ouvindo aí, cara, obrigado, amamos você. Que quando ele estava vindo para cá, ele falou, cara, quando eu decidi vir para cá, parece que tudo começou a mudar. Né? Que, até quando as pessoas me tratavam diferente com amor e carinho, lá comendo o lanche lá na rodoviária, parecia que as coisas já estavam mais doces, no ônibus, parece que tudo para cá, as coisas eram mais doces, mais leves. Né? A gente falou, a gente está aqui 1 ano e tanto, né, sem ir, viajar no mundo. E às vezes as pessoas vêm para cá e falam, meu Deus, né? O Oğuz, né, o nosso amigo da Turquia que esteve aqui, falou, nossa, que isso aqui é uma utopia na realidade, uma utopia acontecendo. Porque estar aqui semeando amor comigo constantemente, cada um de nós fazendo essa escolha, gera um campo de amor. Onde fica mais fácil para as pessoas receberem amor, e isso já projeta lá nele, que decide vir para cá, e já vai ter esse campo de amor, já vai entrando na vida dele, gente. Porque A Lica me mandou um postzinho no Instagram hoje, que eu achei a coisa mais legal. Que você tentar fazer esse desenvolvimento espiritual de autotransformação, de você se transformar em uma versão mais real de quem você é, mais conectada com a fonte, com o propósito de alma, é quase como se você tá num bar com um monte de gente bebendo, bêbado, indo de várias fases, mas você não bebe. E você tá lá olhando todo mundo agindo daquele jeito. Tá todo mundo perguntando pra você, por que você não tá agindo igual a ele? Por que você não tá bebendo? Por que você não tá bebendo? Então você se sente fora da curva, o que não se encaixa. Então é constantemente essa sensação. Sim, perfeito. Né? Perfeito. E aí como que você vai fazer? Se você não bebe, você tá num bar, você tem que manter essa convicção dentro de um bar, que mesmo com todo mundo fazendo o contrário e achando que você falou. Às vezes a única forma de você realmente se transformar no próximo nível é sair do bar. E procurar outro lugar. Onde você pode, que ressoe e que apoie você e onde vai ter outras pessoas que vão estar ali com. Você vai para um parque meditar em vez de você ficar no bar. E você vai estar cercado de pessoas nesse parque que gostam de meditar, que gostam de fazer yoga. Então você vai mudar o teu grupo. E eu acho que o desafio do caminho espiritual é porque, eventualmente, mesmo que você agora você não vai mais no bar, você só está meditando e fazendo yoga com seus amigos novos no parque, a sua família ainda está no bar. Alguém com quem você se importa ainda está no bar. Alguém que você sabe, alguém vai ficar no bar. Ou muitos, né? Ou muitos. E em algum momento você vai querer voltar no bar, não por causa do bar, mas por causa daquela pessoa. E você tem que estar preparado porque o bar vai trazer de volta, de dentro. Então acho que esse é o maior desafio. Ou o desapego. Ou então aquelas pessoas que ficaram no bar não vão mais fazer parte da minha vida cotidiana. Então, ou você tem que se preparar e ficar forte o suficiente e estar tão conectado consigo mesmo que você vai conseguir no bar um pouquinho. E conversar com essas pessoas que são importantes para você e voltar e manter o seu equilíbrio, ou você vai ter que deixar essas pessoas que estão no bar para trás. E acho que aí é o ponto onde pega várias travinhas. Com certeza. Eu achei excelente esse exemplo, inclusive porque muitas pessoas, como eu fui o cara que estava no bar, eu odiava o bar, mas eu saí com a garrafa embaixo do braço, entendeu? Eu fui na minha primeira comunidade, 12 anos atrás, eu com a garrafa embaixo do braço, ainda bebendo, tipo assim, eu não gosto do bar, senão é uma droga, né? E fui pro parque, bebendo, porque muitos de nós, que a gente não percebe que a gente é fácil quando tem uma garrafa externa, né?
Difícil quando essa garrafa e esse embriagamento são crenças, entendeu? Quanta gente fala sobre criação de realidade e autorresponsabilidade, mas na hora que o bicho pega, a pessoa volta para a crença do velho padrão. E tenta se proteger fora. E tenta criar seguro de vida, seguro não sei o quê, tenta criar essas falsas ilusões de segurança, e esquece por completo que eu preciso criar dentro de mim um movimento que tira o medo da minha criança para me sentir seguro. Que dá trabalho, entendeu? Preciso sentar lá, meditar e mapear e ver e conversar com essa parte e ter esse diálogo com essa parte durante alguns dias para ela ir se desvencilhando do medo, entendeu? É mais fácil lá assinar um contrato de seguro de vida, de seguro, seja lá o que for. Para ser seguro pode ser qualquer coisa. Então, a garrafinha embaixo do braço, né? Às vezes são as nossas crenças. Então, eu queria convidar vocês para dizer o seguinte: a gente está criando uma nova terra. A Arte Maior é só uma de uma comunidade de várias que a gente está criando uma rede de comunidades. Que já começou, inclusive, né? E com parcerias internacionais com comunidades fora do Brasil. Tá? Então, eu gostaria de convidar você, se você se sente o chamado, de vir se envolver. Mas lembra que tudo começa dentro de você. Não adianta vir para cá e achar que vai ser milagroso fora. A gente vai te dar apoio, a gente tem as ferramentas, vai te dar muita bagagem, mas no final do dia, é você limpando a sua bagagem, outra que você está trazendo no seu porta-mala, precisa limpar, sanear os efeitos do bar, a gente estava no bar, e criar um novo, né, cara? Porque aí sim é a magia da transformação, como ele te falou, muito bem falado, né? Da questão de ver a nova forma. E aí eu penso muito que a questão da lagarta. A lagarta, ela jamais vai se sentir segura na forma como a borboleta vive. Porque a lagarta aprendeu a se esconder dos passarinhos embaixo das folhas. Ela aprendeu a ver na sombra, no medo, e fugir. E tá como um camaleão, né? Maquiada no meio das folhas. E a borboleta, ela entra num casulo que pode ser muito claustrofóbico e assustador para sair de lá voando, cara, cheio de cores, brilhante, entendeu? Ela é linda e ela tá chamando a atenção de todo mundo que tá vendo, brother. E ela vai voar, ela não vai se esconder embaixo de uma folha. É o oposto. Uma lagarta e fica apavorada com aquilo, tipo assim, meu Deus, o que eu tô fazendo, entendeu? Então viver um ser livre e pleno pode ser antagônico ao seu eu anterior. Mas se não tiver essa confiança e sentir desconforto, o estranhamento do novo, sem sair querendo, uma borboleta querendo se esconder correndo embaixo da folha, de lá e sair voando, ela não vai se alimentar do néctar das flores, que está lá para ela. O alimento mais elevado, né? O néctar dourado das flores. Espalhando flores eram pelo mundo e cores bonitas. Ela precisa confiar, precisa acreditar, precisa ser ela, abrir as asas, né? Tem uma outra frequência, aqueles medos precisam ficar para trás. Então, acho muito legal o que ele falou, porque eles chamam para isso, né? Então, com as minhas atitudes, agora e no passado, né, eu influencio a minha criação de realidade. Então, no passado que eu fui, que eu trouxe, isso que a gente nem falou de karma nesse negócio aqui. A gente nem falou de veículo energético, eu acho que nem vai falar porque já conversamos um montão. Mas isso também entra na equação, né? A gente já entendeu aqui entre nós a tecnologia que o karma não é punição, o karma é escolha. Né? E muitas vezes também uma sabotagem, um processo de aprendizado e crescimento. Mas a gente não vai entrar nisso hoje. Mas vamos dizer que, independente de acreditar ou não karma e reencarnação, tudo isso que a gente falou vai estar refletido na nossa vida. O karma vai vai redançar as suas feridas na nossa vida. Então, te limpar e curar essa vida já é limpar o nosso karma. Né? Então, independente de qualquer coisa, quando a gente consegue movimentar as nossas frequências, as nossas emoções, a nossa narrativa, numa nova direção, tudo se transforma. E me parece que tudo que a gente falou volta para um ponto focal, gente. Aí esse é o meu chamado e eu vou passar para cada um trazer um pensamento. Mas eu acho que o ponto focal para mim de tudo isso que a gente falou é entender que sem uma atenção plena, a tal da consciência que a gente tanto fala, né? Como a gente falou, o carrinho vai subindo, se chegar no topo descer já era. É a consciência que vai me permitir ver. É uma atenção, eu estar desperto, atento, entendeu? E usar tudo ao meu alcance, tudo que me permite estar aqui acordado. Não estar distraído no celular, não estar distraído lá no mundo, não estar distraído em conversas que não estão me alimentando. Eu estar aqui atento. Até posso estar no celular, eu posso estar na conversa, mas eu estou atento. Eu não estou prisioneiro de um ciclo, de uma rodinha, isso tudo vai acontecendo, eu nem sei porque está acontecendo. Uma conversa leva para outra e tudo vai fluindo e eu estou lá, né, prisioneiro dos meus condicionamentos e seguindo o fluxo das minhas dores.
em vez de estar atento e criar um fluxo dos meus amores, meu amor por mim em primeiro lugar. Então, essa atenção plena, que é a base, né, de Atman, uma consciência cósmica que está viva, desperta. Né? Então, a alma que está aqui desperta, consciente, é o que nos permite ver, se tiver amor, acolher e se conectar e conduzir. Então, a consciência é o primeiro ponto e, cara, a melhor ferramenta para a consciência é espaço de silêncio. E atenção plena quem você é, através da meditação, através de uma caminhada silenciosa, né? Através de uma música que está lá em processo profundo de atenção plena. O que é que funciona para você estar nesse estado de atenção? Porque sem atenção, tudo isso se move e você nem viu o que aconteceu. Vocês não tem nem a chance de levar no outro caminho. Então, cara, eu te convido para você praticar a tua consciência, aprender a fazer meditação silenciosa, que eu acho, para mim, pessoalmente, uma ferramenta incrível e maravilhosa, mas seja o que for, se ama e se fortalece, porque você merece, eu mereço, todos nós merecemos criar um mundo maravilhoso, criar a nossa realidade. Uhul! Yeah! Amado amigo Vinícius, você, cara, que está aí nesse processo maravilhoso, o que você tem a dizer sobre isso, não? Palavras finais? Minhas palavras finais sobre criação de realidade e o que aconteceu na nossa vida acontece, né? Como se influencia. Não. Eu tava pensando nisso que a Lilith falou, que foi muito bom da montanha-russa, né? Não. E que, tipo, cada decisão, cada pensamento, cada percepção, cada intenção, ela pode ser um passinho mais perto de entrar no carrinho. Porque a gente não tá no carrinho o tempo todo. Entendeu? A gente pode só ficar olhando, às vezes olhando as pessoas entrando, tipo, de um monte, 20 pessoas entrando no carrinho e dizendo, vem, e tu fica tipo... E tu pode escolher ficar ali e não entrar, sabe? Uau, bem, mas cada coisa que tu faz, tipo, no momento que tu olhou uma pessoa fazendo algo, tipo, nossa, olha ali, nem quis dividir o chocolate comigo, né? Não precisa falar que a pessoa é egoísta, entendeu? Pra estar mais perto do carrinho. Só pensar aquilo já vai te levar para mais perto. E aí isso liga com o que o Sanando falou muito bem também de semear, né? Então, cada vez que tu pensou, tu tá semeando aquilo ali. Semeando aquilo ali. E cada uma dessas coisas, cada uma dessas sementinhas é um passinho mais perto. E se a gente está consciente, a gente está vendo que a gente está chegando mais perto. E aí tem como fazer algo que vai nos levar mais para longe. Daí é meditação, é caminhar, é fazer um yoga, é olhar para uma árvore por um tempinho, sabe? Isso ajuda. E lembrar que não precisa, as decisões não precisam ser tomadas, né? Então tu pode ficar no mesmo lugar que tu tá. Então, tipo, só olhando o que está acontecendo à tua volta, pensando, cara, eu não quero tomar nenhuma decisão agora, eu não quero pensar sobre isso agora, eu quero só analisar. E aí tu não tá nem mais perto, nem mais longe. E isso já é bom. Perfeito. Sabe? Isso já é bom. Que às vezes passo só testemunhar e perceber. Isso, lá fora eu sentia que eu tava sempre tendo que fazer alguma coisa, então eu nunca me dava tempo para crescer. E aqui eu sinto que eu tenho tempo, 1 dia, 2 dias para pensar sobre uma situação que vai reverberar nos meus próximos 100 anos. Eu vou ver muito, né? Então, os próximos 150 anos eu vou tomar uma decisão diferente, entendeu? E isso é ótimo já, então. Fica no teu lugar, ou dá um passinho para trás, dê um passinho para frente, tá tudo bem. Entrou na montanha-russa, desceu, tá tudo bem também. Que ela volta pro mesmo lugar. Sim. Não tem nada fora disso. Perfeito, cara. Se permitir ter espaço. Se permitir ter espaço. Maravilhoso. Amei, cara. Obrigado, Lilith, por trazer a montanha-russa, que foi eu achei o máximo dele falando, você pode escolher não estar na montanha-russa. E eu olhei e falei, o quê? Porque pra mim, nos últimos 39 anos da minha vida, eu estou em partes na montanha-russa. Eu posso estar subindo de boa, às vezes ela para, fica um tempão parada, às vezes ela sabe, mas eu não me sinto fora da montanha-russa. A hora que ele falou pra mim, a hora que ele falou, eu fiquei tipo, Porque a sensação interna minha é eu posso estar em algum momento numa parte tá parado, mas vai vir, algo vai vir e vai acontecer. E a diferença da perspectiva, né? Como é diferente, a mesma imagem mental é diferente para as duas pessoas.
E cria espaço para desidentificação, né? Porque tá lá a emoção, mas eu não preciso agir a partir dela, que é não seguir a montanha-russa. E o mais legal que eu achei que você falou foi que você não precisa entrar, se 20 pessoas entrando na montanha-russa, uma pessoa numa conversa negativa, criticando, falando de política, né? Falando, sei lá, criando um vórtice super negativo, você pode simplesmente só olhar. Mas você desengaja, você só observa, eu não preciso participar dessa coisa, eu não preciso criar essa energia junto com essas pessoas, não preciso ser cúmplice disso, né? Tem outros brinquedos, né? Exato, sensacional, lindo. Yuri, você que é um cara que está vivendo isso já faz um ano, com muita maestria, também às vezes com desafios, cara, mas mandando muito bem. Qual que é a mensagem para você mandar para as pessoas sobre o seu próprio processo de lidar com isso, com a criação de realidade? Como é que tem sido para você? Olha, eu faço convite de termos juntos a atenção plena. A atenção plena naquilo que estamos narrando, da onde que vem, se é algo novo, se é a mesmice, né? E a atenção plena também para observar se eu estou narrando com as minhas próprias palavras, as minhas novas palavras, ou se eu estou pegando palavras de outras pessoas. Eu interpreto como novo, só que é velho para elas. Se estou pegando a falência do outro, sabe? Uau, lindo, cara. Entende? Então, atenção plena para isso, o amor, sabe? Querer o bem a ti e ao próximo. Ver o seu novo mundo, entende? Acho que é isso. Isso serve para mim e espero que serve também para vocês. Maravilhoso, cara. Nossa, serve com certeza. Pra mim serve muito, cara. Lindo, lindo, lindo. Gratidão. Lilith da Montanha-Russa. Meu amor, quem você tem? Se você usou a Montanha-Russa, me mande 2 centavos. Uau! Pra cada vez. E aí, Lilith? Tem uma coisa que eu vejo que repete, não importa o assunto e o momento ou o tema que a gente fala, a única coisa que vai realmente fazer diferença, não importa o que você esteja fazendo, é se você está prestando atenção no porquê você está fazendo. Então, se você manter essa ideia de você vai ter que ter curiosidade sobre quem você é a cada momento, para você poder criar intimidade com quem você é a cada momento, para só então você poder fazer alguma coisa sobre. Seja celebrar porque está funcionando muito bem, ou seja para ajustar porque não está trazendo os resultados que você gostaria. Então, colocando no exemplo da montanha-russa, não importa se você está na fila, se você está parado na fila, se você está andando em direção à montanha-russa, se você está no carrinho, se o carrinho está parado, se o carrinho já está subindo ou se o carrinho já foi. Extrai alguma coisa disso, preste atenção em quem você vai ser em cada estágio desse percurso, para você criar esse amor, esse nível de intimidade, aí você vai poder fazer algo sobre. Então, não importa onde, se você estiver prestando atenção, já vai mudar tudo. É isso. Maravilha. Gratidão, amados, nessa linda e longa conversa sobre um assunto tão importante. Desejamos para vocês uma maravilhosa semana e até a nossa próxima conversa. A gente vai estar aqui celebrando a vida com vocês e criando um mundo novo. Yupi!